Bom, a gente vai começar agora o estudo de trigonometria. Primeiro, trigonometria significa trigo, lembra triângulo, e metria significa medir, ou seja, trigonometria é o estudo do triângulo. O triângulo, ele tem 6 coisas importantes. São 3 ângulos e 3 lados. A trigonometria permite a gente saber determinar os ângulos e os lados tendo apenas algumas informações, ou seja, tendo um lado e um ângulo, a gente consegue determinar todos os outros ângulos e todos os outros lados. Para começar a trigonometria, é interessante a gente lembrar que o povo chamado os babilônicos, eles utilizavam uma base numérica de 60 dígitos. Assim, eles conseguiram fazer um estudo bem avançado de astronomia. Eles sabiam, por exemplo, que um ano tinha aproximadamente 360 dias. Com isso, para prosseguir os seus estudos astronômicos, eles precisavam fazer um estudo mais profundo da circunferência. Como eles utilizavam a base 60, é muito conveniente para eles subdividir a circunferência em 360 partes iguais. Cada parte dessa a gente vai chamar de grau. Cada parte dessa a gente vai chamar de grau. Grau vai ser uma das unidades utilizadas para fazer o estudo da circunferência. Uma das lembranças dos babilônicos são a maneira que a gente faz para medir as horas. Semelhante a isso, a unidade grau tem subdivisões. Por exemplo, o grau a gente vai utilizar esse símbolo, essa bolinha aqui em cima, para representar grau. Um grau vai ser igual a 60 minutos. O minuto a gente utiliza um tracinho em cima, como se fosse uma aspas. E um minuto vai ser 60 segundos, que vai ser 2 tracinhos. Então, quando a gente tiver um ângulo, por exemplo, assim, a gente vai ler 35 graus, 22 minutos e 10 segundos. Mas o grau não é a única unidade que a gente tem da circunferência. A gente vai ver agora que tem outra unidade que a gente chama de radianos. Mas antes, a gente vai ter que conhecer um número irracional, que é o π. O π é um número irracional e ele surge naturalmente quando a gente faz a divisão. Do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Então, qualquer circunferência, se a gente dividir o comprimento dela pelo seu diâmetro, vai dar π, que é aproximadamente 3,14. Mas isso segue com infinitas casas que não se repetem. O radiando surge posteriormente na história. E ele é, na prática, você pega o raio e encosta na circunferência, esticando ele. Então, um radiando significa 1 vezes o raio na circunferência. Assim, é muito interessante porque a gente consegue dividir a circunferência muito convenientemente. Por exemplo, meia volta na circunferência vai representar π radianos, ou seja, π vezes o raio da circunferência. Da mesma maneira, uma volta inteira vai ser 2π radianos. A maneira de representar radianos é assim, rad. A gente tem uma relação que junta na mesma equação os graus e os radianos. Como a gente acabou de ver, π radianos significa meia volta. Isso em graus é igual a 180 graus. Então essa relação nos dá como está relacionado
os radiandos, pi-radianos com graus. Ou seja, se a gente quiser transformar 30 graus para radiandos, basta a gente fazer a regra de 3. Para radiandos, basta a gente fazer a regra de 3. 180 graus é igual a pi radiandos. Então 30 graus vai ser igual a x radiandos. Assim, basta multiplicar em x e encontrar o valor de x. Fazendo isso, a gente vai encontrar 30 vezes π é igual a x vezes 180. Ou seja, o 180 vai passar dividindo. 30π sobre 180, a gente pode dividir por 30 em cima e embaixo. Vai encontrar que x, na verdade, é π sobre 6. E assim a gente faz a conversão de graus para radiandos ou de radiandos para grau. Uma relação importante que junta o ângulo em radiandos, o arco que esse ângulo faz e o raio da circunferência é essa. Alfa radianos, que é o ângulo que tem na circunferência, vai ser o arco que esse ângulo faz. O arco é a parte da circunferência que o ângulo forma, esse arco dividido pelo raio. Então, o arco dividido pelo raio vai ser o ângulo em radianos. Uma coisa importante que a gente tem no estudo de trigonometria são as funções seno, cosseno e tangente. E elas surgem naturalmente quando a gente olha um ângulo e a gente forma vários triângulos retângulos a partir dele. Note que, nesse caso, a gente vai ter uma semelhança de triângulos. Semelhança é um assunto que a gente vai ver posteriormente, mas a gente precisa dele para surgir o conceito de seno, cosseno e tangente. Todos esses triângulos, ó, A1, B1, ó, A2, B2, ó, A3, B3 e assim por diante, são semelhantes, ou seja, um é a ampliação ou a redução do outro, e eles têm com isso lados proporcionais. Ou seja, se a gente pegar o lado A1, B1 e dividir pelo lado A2, B2, isso vai ser igual a uma constante. Assim como OB1 dividir por OB2 vai ser uma constante. Tendo isso, é muito conveniente a gente criar relações. Por exemplo, o seno de alfa, do ângulo alfa, a gente vai definir como o lado A1, B1 dividido pelo lado OB1. Isso vai ser igual para qualquer triângulo desse ângulo. Ou seja, isso vai ser igual o lado A2B2 dividido por OB2 é igual ao lado A3B3 dividido por OB3 e assim por diante. O cosseno vai se definir da seguinte forma: vai ser o lado OB1 dividido por OA1. Da mesma maneira, OB2 dividido pelo lado OA2, OB3 dividido pelo lado OA3. E a tangente de alfa vai ser definida como A1B1 dividido por OB1. A mesma coisa que A2B2 dividido por OB2, que vai ser igual também a A3B3 dividido por OB3. E assim por diante. De maneira mais simples, em um triângulo é retângulo quando ele possui um ângulo reto. Se a gente tiver um ângulo alfa nele, a gente vai chamar o lado maior, que é o lado que se opõe ao ângulo de 90 graus, de hipotenusa. O lado que está colado no ângulo de cateto adjacente, adjacente vem de colado, colado ao ângulo. E o outro lado a gente vai chamar de cateto oposto ao ângulo. Então assim a gente pode definir que o seno de alfa, desse ângulo alfa, vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa.
E a tangente de alfa vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Agora é importante a gente saber que existem ângulos que são principais. São ângulos chamados ângulos notáveis. Notáveis porque é importante você saber o seno, cosseno e o tangente deles. Eles são de 30, 45 e 60. A gente normalmente constrói uma tabela para saber eles, mas eles são facilmente determinados. Por exemplo, a gente pode pegar um triângulo equilátero de lado 1, um triângulo equilátero quando todos os lados são iguais, e nesse caso o lado vai ser igual a 1. Se a gente baixar a altura desse triângulo, como ele é todo simétrico, essa altura vai cortar o lado da base exatamente na metade. E como ele é equilátero, todos os ângulos também são iguais. Ou seja, todo o ângulo dele mede 60 graus. Mas como a gente baixou a altura e ela corta na metade, esse ângulo aqui vai ser de 30 graus. Então aqui a gente vai ter um triângulo retângulo de ângulos 60 e 30. Então daí a gente pode tirar o seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 e 45 graus. Por exemplo, o seno de 30 graus vai ser, o seno de 30 vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é 1/2, hipotenusa é 1. 1/2 dividido por 1 é 1/2. Seno de 60 graus vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto aos 60 graus é a altura desse triângulo. Por Pitágoras, a gente consegue achar que essa altura é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 dividido pela hipotenusa, que é 1, é raiz de 3 sobre 2. E assim, da mesma maneira, o cosseno e a tangente de 30 e 60. Já 45 graus, a gente pode pegar um quadrado de lado 1 e fazer a diagonal dele. Por Pitágoras, a gente sabe que essa diagonal mede raiz de 2. Como a diagonal vai dividir na metade, e aqui a gente tinha um ângulo de 90 graus, então nesse triângulo a gente vai ter um ângulo de 45 graus. Assim, a tangente de 45 vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é 1, cateto adjacente é 1, 1 dividido por 1, tangente de 45 é 1. Assim, da mesma forma os outros. Cosseno de 45 vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. 1 dividido por raiz de 2, se a gente racionalizar, vai encontrar raiz de 2 sobre 2. Da mesma maneira, o seno. Seno cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é 1, hipotenusa é raiz de 2. 1 dividido por raiz de 2. Racionalizando, a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. Então a gente consegue construir essa tabela facilmente. E é importante decorar ela porque muitas vezes a gente vai utilizar seno, cosseno e tangente desses ângulos notáveis.